Quero pedir que você assista esse vídeo do começo ao fim e já te adianto, se você de fato quer ter uma vida de vitória, você quer ser salvo, você tem que ocupar tempo em conhecer a palavra de Deus. Então nós iremos começar esse estudo que eu quero chamar Conhecendo a Natureza da Fé, Entendendo a Fé. Olá mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nessa ocasião nós iremos falar sobre a natureza da fé. Você já deve ter ouvido falar que sem fé é impossível agradar a Deus, porém os que têm fé chamam à existência as coisas que não existiam. É o que está escrito em Hebreus, que o mundo que hoje existe foi formado pela fé. Você precisa entender a fé, porque a fé é nossa porta de escape. Fé em quem ou fé em quê? Fé na obra da cruz. Fé em que, através de Cristo, nós fomos resgatados de uma situação de escravo, a qual a palavra de Deus é muito clara em dizer: Deus olhou do céu à terra, não viu um justo sequer. Na prática significa, todos estavam na condição de pecador. E como pecador, nos tornávamos automaticamente escravo do nosso adversário, do diabo. É o que a palavra de Deus diz. Então a fé nos tira dessa situação, nos tira dessa posição e nos eleva uma posição de autoridade plena. Então fé é essa certeza, são essas convicções. Jamais uma pessoa terá fé sem que antes tenha contato com a palavra de Deus. Eu costumo falar para ajudar você a entender. Jamais um casal terá filhos se não tiver intimidade. A mesma coisa, jamais surgirá um filho de Deus, uma pessoa gerada de novo, nascida de novo, sem que primeiro tenha o contato com o Espírito da palavra. É quando a palavra te convence que quem você é em Cristo. Aí você pode me perguntar: pastor, mas quem eu sou em Cristo? Então, exatamente, para isso vamos estar lendo a palavra. Quero começar na primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 22. E assim está escrito: o qual, depois de ir para o céu, esse o qual, obviamente é o Senhor Jesus, está sentado à direita de Deus. Você precisa entender o significado dessas palavras. Quando a Bíblia fala que Jesus está sentado à direita de Deus, não é apenas uma posição, está na esquerda ou lá da direita. Na prática, isso está falando aquele em que Deus confiou o governo do universo. Aquele que recebeu de Deus autonomia, autoridade para governar. Isto porque Satanás governou, mas nunca sentou à direita de Deus porque ele usurpou de Adão. Na verdade, Deus delegou essa autoridade para Adão. Então, e aí, por si só, se abriu uma oportunidade para que aquele com justiça, no caso Jesus, entrasse pela porta, recebesse diretamente de Deus, e assim a posição que ele está é autêntica, é uma posição conquistada por mérito. No caso, Jesus conquistou essa posição por mérito, e nós conquistamos a mesma posição por fé, que dá no mesmo. Então Jesus está sentado à direita de Deus, ficando-lhe sujeito ou subordinados todos os poderes, todas as potestades, seja anjos, seja dominadores, seja autoridades. Isso para que nós entendamos, para que nós possamos ter fé, para que a partir da nossa fé pudéssemos ser salvos. Vamos entender o seguinte. Primeiramente, você tem que entender o seguinte: importa acreditar na palavra do maior, na palavra do superior, na palavra daquele que está acima de todos os demais. Porque acima de Cristo só tem Deus, mas Deus está de comum acordo com Cristo. Isso para que você possa entender
que você, ao crer em Cristo, está crendo em Deus, e ambos são os maiores poderes do universo, o próprio Criador do universo. Isso para eliminar medo e insegurança, para que você possa entender que todos os outros inimigos de Deus que poderia te trazer mal, fazer dano, está abaixo de Deus e abaixo de Cristo. É só você pensar. Se eu perguntar para você assim, você acredita que é possível o mal entrar, ir lá no céu, colocar como por exemplo, doença em Jesus? Você acredita que o mal é capaz de causar medo em Jesus ou medo em Deus? Você acredita que é possível a Covid-19 ir lá no céu e infectar tanto Deus como Jesus, sem falar nos anjos? Se eu perguntar para você, eu acredito que 99 ou 100% das pessoas diria, jamais isso será possível. Muito bem. Aqui já começa a entender e se criar a oportunidade da salvação, como nós devemos aplicar a fé. Todos acreditam que Deus é autossuficiente, é o Todo-Poderoso, e faz bem. Porém, toda essa grandiosidade que a Bíblia que Pedro está mostrando aqui, é para que depois nós venhamos entender que além de nós podermos confiar, quando nós cremos nele, nós estamos no mesmo nível dele. Isso não é utopia. Isso é fé. Isso é dar confiança no que está escrito. Na prática, se o mal não pode tocar em Cristo, se o mal não pode tocar em Deus, também não poderá tocar nos que estão nele. Nós estamos lendo aqui aonde Jesus está sentado à direita do Pai. Muito bem. Vou ler, por exemplo, Efésios 2 e o verso 6. Vou voltar um pouquinho aqui a Bíblia para que nós possamos estar olhando a nossa posição. Lembrando você que aqui em Efésio, todo Efésio, vamos fazer o seguinte. No começo do livro de Efésio, o apóstolo Paulo, nós estávamos lendo o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo começa o seu livro de Efésios dizendo assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos. Agora, onde estão essas bênçãos? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Ou seja, quando você está em Cristo Jesus, você está no lugar da bênção. Trazendo a figura do Velho Testamento, todas as palavras de Deus, ou toda a palavra de Deus diz: será que quando estiveres ou quando entrardes na terra que eu vos prometi, eu vos abençoarei? Está lá a lista de bênçãos, principalmente em Deuteronômio 28, o verso 1 em diante, Deuteronômio 6 já também a palavra. Quando Deus, através da velha aliança, diz que a condição para que eles fossem abençoados era quando estivesse na terra que eles prometeu, essa terra aponta para Cristo, quando nós estivermos em Cristo. Cristo é o Salmo 91. Cristo é o repouso de Deus, é o lugar de segurança, é as fortalezas do céu. Você, ao estar em Cristo, você está no lugar de todas as sortes de bênção. E a continuação diz assim: assim como nos elegeu nele, preste atenção que há uma eleição, antes da fundação do mundo perante ele, em amor, nos predestinou para ele. Perceba que o que Paulo está dizendo, que esta é a plena vontade de Deus, é a recompensa de todo esforço, de todo o projeto da salvação, é o resultado, é o lucro, digamos assim, para Deus, de ter enviado o seu Filho, é que nós entendamos e que estejamos em Cristo. Você precisa entender isto. Cristo, ele é o agente da vida. Cristo não é religião. Ele só veio para que você tivesse vida. Você estar aí. Abre um parênteses para que você possa entender a importância. Você estar aí, enfermo. Por que você está enfermo? Porque um agente da enfermidade está lhe tocando. E, obviamente, porque o agente da enfermidade, tanto o agente espiritual, que fez o agente biológico, seja um vírus, como no caso da Covid é um vírus, seja uma bactéria,
seja um fungo, seja qualquer coisa que esteja te fazendo dano, só está te fazendo dano porque a capacidade dele é superior à sua. Isso é natural. Mas vamos mais. Esses males que está lhe causando dano agora, se você estivesse em Cristo, ele não tinha permissões ou permissão legal. Era uma invasão de território. Era um desacato a Deus, não só a você. Era uma quebra de hierarquia. Era o menor atingindo o maior. Todo o poder do céu, toda a honra do céu iria imediatamente, desde que você reclamasse por fé. Porque você precisa entender muitas coisas a respeito da fé. Não quero estar desviando o foco aqui nesse vídeo para você entender a natureza da fé e a justiça da fé, mas o suficiente para você entender. Se o mal te atacar e você aceitar o mal como normal, o céu não pode agir a teu favor. Por isso, o céu disse assim: eis aí vos dei poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada, absolutamente, fará dano algum. Perceba que você recebeu uma autoridade. Qual é o tamanho dessa autoridade? No quesito original, é a mesma posição que a de Cristo, mas, digamos assim, de conquista, até que ponto a tua fé permite você entender, até que nível você crê que é. Se você acredita que, apesar de você ser crente, mas você é um pecador e é natural, afinal de contas, você ainda está nesse mundo, você não percebe, mas você está dando legalidade àquele mal. Então, diante dessa confissão, diante dessa posição, o céu não pode agir contra o mal, porque você aceitou, você que é a autoridade, você aceitou. Agora, tudo mudaria e tudo muda se você entender que você está em Cristo, aonde Efésios aqui na frente diz que o nome de Jesus está acima de todos os nomes que se nomeiam, está incluída a Covid, o câncer, a AIDS, a miséria e todos os outros nomes, acima de toda a potestade, acima de todo o principado. Se você entender isso e se firmar, você automaticamente coloca todos os teus inimigos abaixo de você. Se isto é verdade, se apenas não é uma confissão vazia, é uma fé que está enraizada no teu interior, automaticamente, quando você confessa que você crê, você está denunciando este mal. O céu irá agir. Se você entender e se firmar nisto e permanecer firme nesta confissão e nesta fé, você vai romper toda a tua vida, independente da quantidade de pandemia, de mazelas, de praga, como o Salmo 91 diz, que é uma tipologia de Jesus. 1000 cairá a teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, praga não chegará à tua casa, porque Deus acampou anjo ao teu redor, ao teu lado, para te proteger, para não tropeçar no caminho. Isso não é uma brincadeira. Agora você precisa se convencer disto, dessas verdades. Então veja só, nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Aí que a continuação fala exatamente o que eu acabei de citar, que o nome de Jesus está acima de todos os nomes que se nomeia, até que chega aqui no capítulo 2, no verso 6, e olha o que diz. O verso 5, estando nós mortos em nossos pecados, todos nos tornamos pecador. Como pecador, automaticamente, como diz primeira carta de João, capítulo 1, verso 3, era filho do diabo. Não estou falando isso para lhe provocar, eu estou falando o que a Bíblia afirma, porque é a verdade que liberta. Você entenderia, você mesmo sendo uma pessoa boa, você mesmo sendo uma pessoa do bem, mas no seu, digamos assim, o pecado original de Adão te alcançou, te contaminou, e tem a parte tocante a você, você se tornou pecador, porque por um só homem entrou o pecado na terra, e esse pecado se estendeu a todos os homens, ou seja, uma demarcação do príncipe desse mundo, porque o Deus desse mundo é o diabo, o mundo está no maligno, você precisa entender isso e aceitar isto. Por isso, quando você crê em Jesus, você está debaixo do governo daquele que é o verdadeiro original governador, aquele que está à direita do Pai. Aquele que irá vir, está para acontecer,
que irá limpar essa terra dos homens maus, irá implantar o seu reino, o seu governo a partir de Jerusalém, irá se levantar o exército dos santos que acreditaram para, junto com ele, governar, mas não antes de limpar a terra. Então, quando você crê, você está chamando para os teus dias agora o reino futuro, ou o governador do reino futuro, que no caso é Jesus, porque você cansou de ser injustiçado, você cansou de sofrer. Você precisa entender isto. O Senhor Jesus, o que virá, o filho de Davi, que irá assumir o governo, ele é poderoso, ele é justo, ele é grande, ele é perfeito. O reino de Jesus será um reino de justiça, de prosperidade, aonde o perverso não terá vantagem sobre o que não é perverso. Então você está no mundo onde a perversidade parece que está saindo, sendo mais bem sucedido do que os que opta pelo lado da justiça. Então o que é que você faz? Você clama a justiça do reino futuro. O céu atenderá a você. Jesus disse isso quando estava ensinando os discípulos, dizendo: olha, quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Entende isso? Então, nós estávamos mortos, pertencíamos ao diabo, querendo nós ou não. Ele tinha direitos legais. Por isso que Deus se esforça para dizer: quando vocês choram, quando vocês gemem, quando vocês clamam e pedem que eu socorra, que eu não vou, não é porque eu não quero, não é porque minhas mãos estão presas, não é porque eu sou surdo, é porque os vossos pecados faz separação. Deus está dizendo: não é porque eu não posso, porque eu não posso atropelar direito. Para isso ele enviou seu filho, para tirar o direito do diabo. Mas para isso a condição é que você esteja em Cristo, crendo, confessando e chamando o governo de Cristo para os teus dias. Então nós estávamos separados, mortos pelos nossos pecados. Agora veja só. Mas ele, no caso Deus, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Entende o porquê que primeira palavra diz que Jesus está sentado à direita do Pai? Para em seguida fazer nós entendermos que quando nós cremos, nós estamos nessa mesma posição. Isso não é para nossa vaidade. É a condição para nós ser salvo. Repito, você estar aí com o corpo cheio de enfermidade, com o teu espírito cheio de medo, a tua alma saturada, inseguro, insatisfeito. A coisa não funciona para você. Preste atenção nisso aqui. Você creu na palavra, você confessou, você creu. Você foi tirado de debaixo dessas potestades, porque agora você estando por cima dessas potestades, que até então tinha permissão legal, essas potestades perderão poder imediatamente. Imediatamente o Deus Todo-Poderoso, o Criador de cada célula sua, entrará em ação e te curará. Porque agora o céu tem direitos legais pela tua confissão, pela tua fé. Porque agora você está em Cristo. Todos os inimigos teus estão abaixo de você. São inferior a você na hierarquia do céu. Agora, veja só, entende isso aqui. Paulo falou ali em Coríntios capítulo 1, verso 5. O mesmo Paulo, no capítulo 12 de Coríntios, falou: preste atenção nisto. Vocês devem entender o seguinte: quando vocês estão em Cristo, agora vocês estão servindo um Deus vivo. Além de vivo, é bondoso. Além de bondoso, é poderoso. Na prática, Paulo está procurando dizer o seguinte. Coríntios 1, verso 5. Porque Deus nos enriqueceu em Cristo com toda a habilidade. Presta atenção. Você está aí, batendo de porta em porta. Parece que o céu está fechado para você. Parece até a tua história. Você volta para sua casa e clama: Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, tanto que eu tenho orado, tanto que eu tenho pedido, por que o Senhor não me ouve? Você já fez isso, não já? Então preste atenção. Enquanto você não estava em Cristo, essas coisas poderiam acontecer, mas a partir do momento que você está em Cristo, você está inteiramente debaixo da responsabilidade do céu, preste atenção,
o céu que é poderoso, teu Criador que te fez, as habilidades que agiu em Cristo, começará a fluir. Vamos imaginar você numa terra seca. Imagine você num deserto, uma selva seca. Você procurar água para todo lado, não encontra. Só igarapés vazio, seco. Às vezes, suponhamos que você encontra um barreiro cheio de sujeira. Imagine isto. Imagine de repente, você agora vê fluir da terra aqueles minadores. Já vi isso na selva. Aqueles minadores. Para que você entenda que quando você está em Cristo, o céu trabalhará você, as tuas habilidades vão emergir. Se você for um pouquinho atencioso, um pouquinho prudente, o Senhor Deus vai te conectar as tuas habilidades com a oportunidade que vai surgir. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guiará por pastos verdejantes e águas cristalinas e colocará uma mesa farta na presença dos meus inimigos. Porque você agora entrou debaixo da responsabilidade do céu, o céu que não pode ser omisso, o céu que é a essência do amor. Deus não sente amor por você, Deus é o próprio amor. Ele que te criou os céus e a terra. Ele enviou seu filho tão somente para te realizar. O próprio Jesus disse: a minha palavra estiver em vós, vós estiver em mim, pedireis tudo o que quiser, que vos será feito, para que o vosso gozo, a vossa alegria seja completa, sua do Pai de Jesus. Então os dons irão fluir em você. Se você se voltar para Deus, começar a entender os fundamentos da fé, você entenderá a voz de Deus sem nenhuma palavra, porque você entendeu a tua natureza, se convenceu de quem você é, e você tem essa confiança. Você vai descansar. A propósito, você já parou para analisar? Perceba que as pessoas que infelizmente entram em depressão, alguns que ainda não entraram em depressão, mas que têm uma vida cheia de medo, cheia de dores, de enfermidades, são pessoas inseguras, são pessoas que têm espírito de inferioridade, se sente diminuída, se sente pequena, se sente incapazes. Isso é sinônimo de que ela não compreendeu, ela não entendeu o espírito da fé, ela não está em Cristo. Se eu tivesse morto, daí vou falar sobre o vale de ossos seco do ministério de Ezequiel. Era um vale de ossos seco. Mas o espírito do profeta, o espírito da profecia, que é o espírito da palavra, uma vez profetizada, aqueles ossos secos começaram a criar não só carne, mas carne, nervo, sangue, pele, ossos. E aquele exército de ossos secos, ou o que foi, se tornou um exército de homens vivos, fortes e poderosos. Ali é uma figura do que o Evangelho faz por nós. Você não tinha habilidade, você não tinha dom, você não tinha força, agora começa a fluir, porque não é a tua força. Não é a tua capacidade, é isso que Paulo está procurando falar em Efésios, ou seja, em Coríntios 1, não, porque Deus nos enriqueceu nele, ele é Cristo, com toda habilidade, a ponto de nenhum dom, nenhuma capacidade vos faltar. Você vai esperar Cristo de vitória em vitória. Vai ter batalha? Vai. Mas você descansa mesmo nas batalhas, porque você sabe que o maior estando contigo, você não pode perder. Olha, um homem quando ele entende isso, se ele for prudente, repito, ele vai enfrentar a batalha. Mas mesmo nas batalhas ele se realiza. Na verdade, a maioria dos problemas, das tribulações que os nascidos de Deus passam, é proveniente de direções erradas, de atitude errada. Muitas vezes o diabo bate o pé e ele corre, se afastando de Deus, se afastando da oportunidade, se afastando da bênção. Isso é uma tática de Satanás. E às vezes Deus permite para que a pessoa aprenda a lição e se desenvolva e tenha mais confiança em Deus. Mas veja só, isso é fé quando você crê que você está em Cristo, porque Deus em Cristo te abençoou com todas as sortes de bênção, te predestinou para ser santo, sem culpa. Ser santo é ausência de culpa, automaticamente. Se você não tem culpa, o diabo não tem direito sobre você, o ladrão não pode te tocar, você está no lugar da bênção, você é pertencente aos cidadãos do céu, os que o céu tem responsabilidade. Por Deus ser vivo, vai afluir os benefícios, os dons de você.
e você irá triunfar. Com batalha, sim, mas você vai triunfar. Isto porque você entendeu que não se trata de vaidade, entender que está em Cristo. Cristo está sentado à direita de Deus e você está em Cristo também à direita de Deus. Primeira carta de João, eu quero até falar, fé e confiança é a mesma coisa. Em algumas partes da Bíblia, fala fé, em outra, fala confiança. Esse versículo que nós iremos estar falando, fala exatamente de confiança. Aqui, capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4. Bom, o versículo que eu quero está no verso 17, mas eu vou começar lá do verso 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós. Nós estamos na posição. Cremos. Não é mérito meu. Não. Isso é fé. A proposta, eu vou deixar bem aqui, vou voltar para cá, viu? Porque eu citei uma palavra e eu acredito que te ajudará a entender. Eu vou lá para Romanos. Estava nesse tanto em Romanos, né? Romanos capítulo 4, né? A partir do verso 5. Que eu falei de fé. Olha o que aqui está escrito. Mas aos que não trabalham, porém crê naquele que trabalhou ou que justifica, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, Jesus conquistou por mérito. Ele foi e é santo. Ele é poderoso. Ele é merecedor. Merecedor de quê? De ser honrado. Ele é merecedor de exercer autoridade sobre todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos estão debaixo dos seus pés. Entende isso? Você olha para a tua situação natural e sabe que nem de longe você consegue. Tá? Isso te abre porta para que você possa entender a necessidade que você tem de um Salvador. Você sabe que você não pode alcançar, mas você creu e aceitou de graça. Aquilo que você creu se torna justo, o céu te dá. No que se respeita à posição do assunto que nós estamos falando, que é importante, você está lá. Olha só, se não é isso. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a que Deus não imputa pecado. Bem-aventurado aquele que os seus pecados são perdoados. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Está vendo aqui? Jesus, ele é aquele que irá assumir uma promessa de reino eterno dirigida a Davi. Por isso, Jesus, além de ser filho de Davi, no quesito herança, que a promessa de Deus é que nos últimos dias, que é os nossos dias, Deus iria restaurar o tabernáculo caído de Davi, esse entendimento de fé, de governo, de reino, porque nós iremos reinar neste mundo com Cristo, que irá receber a promessa de Davi. Ele também disse, o Senhor Jesus, no sentido de pai, que ele foi a raiz de Davi. E aqui está revelando o que significa. Davi entendeu antes da graça o que era a graça. Ele entendeu que ele alcançou, não por mérito, mas porque Deus não imputou nele, Davi, os pecados de Davi, que ele cometeu. Não é que Deus é conivente com o pecado. Ali havia um homem reto, de coração reto, mas na sua natureza natural, ele errou como todos. Nesse ponto, João diz assim: você que diz, ou você que acha que não é um pecador, você está enganando você mesmo, é mentiroso. Na qualidade natural, eu sou um pecador. Porém, eu devo entender que pelo fato de eu estar em Cristo, o pecado não tem autonomia sobre mim. Porque eu estou numa posição acima do que o gerador do pecado, o criador do pecado. Então, não é que Cristo vai me dar uma carta branca para mim pecar. Não. Sondou o meu espírito
e me encontrou digno de ser aberto esse entendimento corresponde à abertura do jardim que Adão acabara de sair, aonde o jardim havia tido, ou tinha a árvore da vida, foi colocado anjos, para que ninguém invadisse, os pecadores não invadissem e comesse a árvore da vida, e assim eternizava o erro, eternizava o pecador, foi colocado anjo. Jesus disse que para os que ouviam a ele, as ovelhas dele, o porteiro abria. Na prática significa que quando você tem essa revelação, você entende que em Cristo você está acima do pecado, o pecado perdeu por completo o poder sobre você, você está acima, que por você estar acima, você está em Cristo, isto por fé torna-se justo, você está de fato, você entra debaixo da responsabilidade do céu, e aí os dons fluirão em você, porque você está vivo, você é carvalho do Senhor, plantação do Senhor, aquele que, através do qual vai revelar a bondade de Deus, o amor de Deus, a grandiosidade de Deus, e você será eterno como o árvore da vida. Então, Davi entendeu isto. Voltando lá para onde nós estávamos, primeira carta de João, fala sobre essa confiança. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, e que é que nos deu o seu Espírito, ou seja, qual é o Espírito de Deus? Você se sente coitadinho, gosta em atrair a atenção das pessoas, a piedade, o dó das pessoas por você. Você se sente vítima. Mesmo você estando dentro da igreja, mesmo você até às vezes, eu estou em Cristo, você fala com as suas palavras, mas suas palavras não lhe representam, porque o seu interior, o seu original, não entendeu. O céu não abriu para você, você não comeu da árvore da vida. Não é válido aquilo que você fala apenas, mas aquilo que você creu. É claro que tem que ter os dois testemunhos. O coração se crê, com a boca se confessa. Porém, quando você crê que você está na posição que Cristo lhe colocou, é a confirmação que você, de fato, está em Cristo e que pertence a Ele. E nós temos visto o testemunho que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Deus não sente amor. Isso para você eliminar qualquer medo, qualquer dúvida, que é da vontade dele que você seja bem-sucedido, que você seja uma pessoa feliz, que você seja uma pessoa bem-aventurada em tudo. Olha, Jesus disse que ele só veio para que você tivesse vida e vida com abundância. Continuaremos. E nós confessamos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Preste atenção agora, verso 17. Isto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Gente, preste atenção no que essa palavra está revelando. Se eu voltar um pouco aqui para o Efésio primeiro, onde nós lemos, deixa eu caçar aqui o Efésio. Olha que coisa extraordinária. Porque depois que Paulo diz que nós somos predestinados a ser filho de adoção, que nele, em Cristo, estamos assentados à direita do Pai, ele explica isso. Ele continua dizendo, aí fala que Jesus está acima de todo o principado, de toda a potestade, de todos os nomes que se nomeia. E aí aqui, vou só ler aqui o verso 19. No verso 18. E nós sejamos iluminados o vosso entendimento para saber qual é a esperança do nosso chamado, qual é a riqueza da glória, qual é a riqueza da nossa herança, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, força que nos ressuscitou de uma posição inferior e nos sentou à direita do Pai, porque o mesmo Paulo disse que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ressuscitou também nossos corpos mortais, o qual, o poder, exerceu em Cristo, ressuscitando
dentre os mortos, fazendo assentar à direita do Pai, nos lugares celestiais, acima de todo o principado, acima de todo o poder, acima de todos os dominadores, de todos os nomes que se nomeiam. Foi aqui que eu entendi e venci todas as enfermidades, agora por último eu venci a Covid. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para sermos cabeça, preste atenção, para sermos, começa falando sobre Jesus, para ver que está uma conexão, uma fusão entre Jesus e nós e Jesus. Não tem como separar. Aí continua assim: para sermos cabeça sobre todas as coisas, e deu-lhe a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que é tudo e para preencher todas as coisas. Ou seja, quem governa o mundo invisível? Quem governa o mundo espiritual? Quem governa o mundo que nossos olhos não vê? O Senhor Jesus, o Senhor Deus. O diabo não faz o que ele quer porque ele não pode. Qual é a ideia de Deus? Que nós governe aqui embaixo. Governe no sentido, o mal não pode exercer autoridade sobre nós, não pode fazer uma enfermidade e nos derrubar nossos corpos, penetrar nossos corpos, corpo que é casa morada do Espírito Santo. A terra não pode negar o seu fruto para nós. Não pode. Porque esse é o plano. Ele governa lá e nós somos a parte corpórea, que é a mesma coisa que nós acabamos de ler aqui em João. Como ele é lá, nós seremos aqui neste mundo. Está muito claro aqui, como ele é lá, nós seremos aqui neste mundo. Você precisa entender. Eu repito, preste atenção nisso aqui. Jamais você terá essa fé sem que você tenha contato com a palavra, mas não só o contato como, sei lá, a diferença de uma intimidade para se gerar um novo filho, a condição, humanamente falando, biologicamente falando, a diferença é se um homem mau, cheio de arrogância, cheio de perversidade, cheio de malícia, cheio de todo tipo de sujeiras, fazer corpo com uma senhora, uma mulher, independe qual seja a índole de ambos, vai nascer uma nova vida. Essa é a diferença. Por quê? Se uma pessoa tiver contato com a palavra, cheio de malícia, cheio de maldade, perversidade, essas revelações, essa pessoa não terá, ou seja, ele não é gerado novamente, ou seja, o céu não se abriu para ele. Mas se você de fato quer ter uma vida transformada, quer ver Deus agindo, você, ao ter contato com a palavra, com o coração aberto, se você é uma pessoa verdadeira, séria, uma pessoa do bem, digamos assim, mas você quer ser nascido de novo, quer estar nessa posição, mas você não teve contato com a palavra, suponhamos, como infelizmente algumas pessoas fazem, acha que é só orar: Senhor, eu quero estar sentado à tua direita, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Deus, Senhor. Esse dia nunca vai acontecer, porque não tem como, a mente está vazia. Agora, a partir do momento que ele entendeu, ele vai ter o contato com a palavra, a revelação da palavra, como por exemplo o assunto: eu creio que eu estou sentado à direita do Pai. Eu creio que as enfermidades não podem se desenvolver no meu corpo, porque eu fui comprado pelo bom preço, eu pertenço a Deus. Dentro de mim tem o Espírito Santo, o Espírito da criação. Eu sou herdeiro da vida, agente da vida. Eu creio. Por que eu creio? Porque o Espírito da palavra saiu daqui e está em mim. Entende isto? Alguém vai ler essa palavra, mas o Espírito, a natureza dele, a intenção dele é mal, ou má, cheio de más intenções, interesses desonestos. Essa palavra não irá se revelar para ele, o céu não irá se abrir para ele. Essa é a diferença. Para você poder entender do que eu quero falar a respeito, com o coração se crê e com a boca se confessa. Muitas vezes a pessoa tem uma informação decorada, mas o interior dele não foi preenchida pelo Espírito daquilo que ele está confessando. Quer ver um exemplo? Você recorda qual foi as principais acusações que os judeus, ou seja, os religiosos, fizeram contra Jesus? Você recorda? Primeiramente, o que se viu, o que aconteceu antes do julgamento foi que o Senhor Jesus estava pregando
E ele, Jesus, disse que ele era filho de Abraão. E em seguida ele disse que ele era filho de Deus. Jesus dizendo. Quando eles falaram que ele, Jesus, era filho de Deus, eles pegaram pedra para atirar em Jesus. Isso por quê? Porque ele julgava que Jesus estava blasfemando, estava se considerando um Deus, sendo ele um homem. Então se note aqui a diferença das pessoas que estão na fé, que estão em Deus, para os religiosos. Porque Jesus estava falando o que de fato era verdade. Uma verdade que não era só para ele, Jesus. Tanto é, olha Jesus ensinando os seus discípulos. Quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso. Ou seja, se Deus é o meu Pai, é porque eu sou da mesma espécie dele. Já viu um gato produzir um bezerro? Ou uma vaca produzir um gato? Não existe. Entende isto? Então como é que Deus pode ser o Deus de uma pessoa que está em pecado? Não estou falando de uma pessoa que, digamos assim, não estou falando que uma pessoa, para Deus ser o Deus, ela tem que alcançar esse nível de perfeição. Não estou falando isto. Mas estou lhe falando que pela fé, Deus é Deus daqueles que aceitam esta posição, que está sem pecado, Efésios 1, e que está sentado à direita de Deus. Essa fé tira o pecado dessa pessoa. Então, se essa pessoa não tem pecado, ela é filha de Deus. Ela é semelhante ao próprio Deus. Então, Jesus, ao dizer isso, pegaram pedra, está aqui em João capítulo, deixa eu ver aqui, João capítulo 10, a partir do verso 30. Deixa eu ver aqui. Onde fala sobre as pedras. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que todos, da mão do Pai ninguém pode tirar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedra para lhe atirar, só porque ele disse que ele e o Pai eram um. Esse homem está blasfemando. Esse homem é um arrogante, a mesma coisa que diz hoje quem prega, quem entende a fé, como no meu caso. Eu já vi muitas vezes pessoas falando ou sugerindo que eu sou arrogante. Quer dizer, se percebe que eles ainda estão caídos. A natureza dele, o espírito deles ainda não foram resgatados. Ele não está sentado à direita do Pai, porque aqueles pensamentos eu ouço muito. Pessoas falam comigo, pessoas até boas, mas elas se julgam pecadoras. Elas dizem, eu sou um pecador miserável, não mereço nada. Elas não sabem que essa confissão está condenando elas. Eu, na minha qualidade original, filho do meu pai e da minha mãe, eu era um pecador, mas esse já morreu. Para que eu pudesse nascer de novo, esse primeiro morreu. Eu morri para esse mundo e nasci para o Espírito. Agora, eu estou sentado à direita do Pai. A vida que eu vivo para Ele. Mas agora, eu fui resgatado, estou numa posição de superioridade. Eu estou sentado à direita do Pai. Eu não sou pecador. Porque se eu fosse pecador, eu era filho do diabo. E eu confessar isso, não tem fé que me alcance, não tem amparo, não tem graça que me alcance. Com o meu coração eu creio, com a boca eu confesso que eu acredito. Se eu acredito e confesso que eu sou um pecador, o pecador eu sou. Então Jesus, ao dizer que ele e o Pai era um, pensaram, esse homem é arrogante, esse homem está blasfemando. Perceba que hoje essa barreira, essa mesma diferença. Aí, o Senhor Jesus, depois que eles novamente pegaram pedra, o Senhor Jesus disse assim, disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejas ou me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por causa das tuas obras que queremos te apedrejar, mas por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. Está vendo aqui? Você acha que isso mudou? Isso não mudou. As igrejas estão cheias de pessoas, mas pessoas caídas, porque elas acham que elas vão deixar de ser pecadora só quando elas alcançar o nível de perfeição, e não é isso, não é fé. Olha, onde nós acabamos de ler lá em Romanos capítulo 4, verso 5. Se eu trabalhasse, as minhas obras fossem dignas de eu,
eu fosse perfeito, eu não precisaria da graça, eu não precisaria da fé. Mas o que é que Romanos está falando? Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 4, verso 5. Eu sei que eu não sou merecedor, mas creio naquele que o justificou. Então a minha fé me justificará. Creio Abraão, e pelo fato de Abraão ter crido, foi colocado na conta de Abraão compatível com a sua fé, com a sua confissão. Abraão não tinha culpa, Abraão foi justificado. Aqui se vê a questão do Espírito, que o Senhor Jesus encontra um coração sedento para revelar. Observa aqui o que é nascer do Espírito. Aqueles homens tinham a mesma palavra que Jesus tinha, conheciam os profetas, mas o espírito que estava nele era espírito de escravo, espírito de servo, a ponto de não aceitar o livre, o filho, assumir ser ele o filho de Deus. Hoje é a mesma coisa. Por isso que nós nascemos do Espírito. E são os nascidos do Espírito que vence o inferno, vence o mundo. Então, diante da acusação, o Senhor Jesus disse, replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois Deus. Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigido a palavra de Deus, as escrituras não podem falhar. O Senhor Jesus citou o Salmo 82. Porque aqui no Salmo 82, preste atenção no que está escrito aqui. Deus habita no meio dos poderosos, no meio dos deuses. Veja só. Você não crê que você está em Cristo. Você não crê que você é sem pecado. Você não crê que o céu, todos os anjos estão disponíveis a você que é da salvação. Você não crê assim. Sabe o que vai acontecer? O céu que é prudente, o céu que é a prova de qualquer, digamos assim, qualquer pegadinha, o céu não irá atuar. Deus não irá estar com você. Porque você está em outro nível. Ser de espécies diferentes não se comunicam. Você é pecador? Você é porque você não crê que você está em Cristo? O céu não habita em você. Deus não habita em você. Porque a condição para que Deus habitasse em você é que você fosse poderoso. Tudo eu posso nele que me fortalece. Deus habita no meio dos poderosos, no meio dos deuses, semelhante a ele próprio. E isto, quando uma pessoa crê nele, essa pessoa se tornou filho, é o que Paulo está explicando em Efésios 1, porque Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, na posição de honra, Jesus que está à direita do Pai. E Deus nos predestinou nele, em Jesus, sem que eu esteja em Jesus, eu não sou filho, eu não sou recebido como filho. Deus nos predestinou nele para sermos santo e irrepreensível. Essa é a condição. Se eu estou em Cristo, se eu sou irrepreensível, eu sou Deus. É o que a Bíblia fala, é o que Jesus falou. Aí continua. Até quando julga injustamente? Fazer justiça aos fracos e os órfãos? Proceder retamente para com os aflitos, desamparados, socorrer os fracos, necessitados, tirá-lo das mãos dos ímpios? Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam em treva, vacilam todos os fundamentos da terra? Pois eu disse, vós sois deuses, sou todos filhos do Altíssimo. Foi essa frase aqui do verso 6 do 82, Salmo 82, que Jesus citou lá no capítulo 10, do verso 33. Mas a palavra de Deus não diz, Jesus falando, vós sois deuses. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, obviamente eu não entendia isso aqui. E eu tinha muitas doenças, muitas enfermidades. E as dores que eu sentia eram muito grandes, obviamente. Quantas pessoas, como eu fui, vive agonizando praticamente 24 horas com dores, quando as dores estavam pouca, digamos assim, a gente já considerava uma coisa boa. Então, eu não tinha escape, eu não tinha saída. E um dia eu fui convidado por um amigo a ir participar de uma reunião, de um culto de um pastor que orava e através dele Deus curava, na cidade de Imperatriz do Maranhão. E eu fui ali, fui curado. Eu tinha sérios problemas no meu fígado. Eu
Acredito que se trata ou se tratava de vesícula, mas eu não posso comprovar, porque eu não tinha feito o exame, mas as dores eram terríveis. A ponto das vezes se sentir vontade de abrir sua própria barriga para tirar aquelas dores. Tinha algumas enfermidades herdadas do tempo da minha vida errada, e tudo isso causava não só dor física, mas dores emocionais, dores espirituais. Naquele dia que eu fui até aquele culto, fui curado, das primeiras que eu fui curado foi do problema do meu fígado. E o alívio daquelas dores, eu agradeci a Deus, e foi ali que eu comecei a sentir vontade de levar aquela bênção, aquele alívio, aquela retirada da dor que eu tinha, pela alegria, pelo bem que aquilo estava fazendo. Foi ali que nasceu o desejo de falar para todas as demais pessoas que eu pudesse. Muito bem. Mas, dentre as enfermidades, uma não fui curada naquele dia. Uma enfermidade que exatamente a medicina tinha me falado que não tinha cura. Uma vez, eu cheguei a perguntar para um médico amigo o porquê. E ele esteve me explicando que se tratava de uma enfermidade que amparava, digamos assim, uma célula do nosso próprio corpo, a ponto se eu fosse uma doença, uma droga que matasse, o vírus também mataria as células do meu corpo, ou seja, em outras palavras, me mataria. Então, por causa disto, tudo que me sobrou era estudar a respeito de como evitar contaminar outras pessoas, como conviver com aquele mal, com aquela enfermidade. Quer dizer, eu já tinha sido entregue, eu não sabia, não tinha discernimento, mas ali eu estava sendo entregue. Ali o mal agia sem nenhum enfrentamento, sem nenhuma resistência da minha parte. E o tempo foi passando, já estava livre das outras enfermidades, e para mim, já, de certa forma, já era uma bênção. Mas aquela me incomodava muito, mas não causava tantas dores. Ela vinha tempo em tempo, e aquilo me causava muito incômodo, mas dos males os menores, porque até então eu não tinha entendido esse fundamento que eu estou falando para você. E o tempo foi passando, eu fui entendendo. Eu consegui, acredito que Deus proveu chegar um livro nas minhas mãos, sempre indico esse livro, Curar Enfermos e Expulsar Demônios, do Dr. T.L. Oswald. E na medida que eu comecei a entender, eu cheguei a um ponto de entender o seguinte: se eu estou em Cristo, Ele que é a maior autoridade, Ele que é o maior poder, acima de todos os nomes, isso está incluído esse vírus, o idealizador desse vírus, e até a palavra do médico. O médico, por sua vez, falou do que ele tem conhecimento, e ele estava falando uma verdade diante da realidade da medicina. Mas eu entendi que pelo fato de eu estar acima, todos os males estavam em desacato não a mim, mas a Deus. E ali eu consegui encontrar paz no meu espírito e a certeza que aquele mal, que até então eu tinha aceitado a ideia que ele não seria curado, não tinha nada que pudesse curar ele. Isso é fé no mal. Eu retirei essa confissão e disse: eu não creio mais no que ouvi da medicina, mesmo respeitando a medicina, mesmo respeitando o agente que é o representante da medicina, mas ele é limitado, ele fala do que ele entendia. Mas eu desconsidero isso em comparação com a palavra do Rei dos Reis, do superior. E eu creio nele. E por eu estar nessa posição, eu tenho certeza que esse mal não tem permissão legal. E o que era impossível, o que mesmo pode ainda se tornar impossível para os homens, para ele é possível, e eu creio, para mim também é possível. Eu estava indo em direção contrária da minha casa, a minha alegria foi tão grande, e eu voltei para casa para contar para minha esposa e para orar a Deus, para falar com Deus. E ali, naquele momento que eu fui curado, era no momento que ela estava causando dano, era visível, e eu
olhei para aquela enfermidade e comecei a falar e falei com ela. Disse, acabou. Não acredito mais em você. Não acredito mais no seu agente. Não acredito mais nas mentiras que vocês procuraram falar. E até falei para ela. E hoje eu entendo que a força de vocês é medida até que ponto as pessoas confiam, acreditam. Porque as enfermidades, o poder que ela exerce é mais ou menos por isso. Até que ponto as pessoas temem, têm medo daquele mal. Então, aquele mal passa a ter autoridade e poder na medida que as pessoas temem e respeitam. No momento que ela entender que Deus é superior, que Deus é maior, o que é que ela faz? Ela coloca aquele mal no lugar dele, por baixo. Porque grande é o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, e eu nele estou sentado à direita. Com o coração eu creio e com a boca eu confessei. No caso, com o coração se crê, com a boca se confessa, eu confessei. E ali foi quando eu fui curado. Já se passaram mais de 15 anos. As primeiras vezes que eu fui curado, das primeiras enfermidades que eu fui curado, já vai completar 20 anos. E uns 3 anos depois, seus 17 anos, nunca mais uma enfermidade se desenvolveu no meu corpo. Algum corte, gosto bastante de aventura na selva, e alguns cortes no meu corpo acontecem, é muito comum acontecer, mas a minha certeza é tão grande que não inflama, não infecciona. E por isso eu descanso, porque eu sei que as bactérias que são oportunistas, que por trás têm espíritos malignos, é o que faz a inflamação acontecer, que no meu caso não aconteceu. Quando eu senti os sintomas da Covid, essa experiência prática e essa certeza que Deus é maior e que a Covid, ela não irá, eu não dou a ela a credibilidade que a maioria infelizmente dão. Sei que se trata de uma doença perversa, maligna, que tem causado grandes danos, sei disto. Mas eu sei também, eu disse para ela que eu sei quem eu sou, eu estou acima dela. Ela não tem direitos legais. E a certeza, pela minha experiência prática, saber que se alguma coisa, algum cortezinho, algum dano na minha pele, alguma pancada que deveria inflamar, algum corte não inflama, eu tinha certeza que esse mesmo poder da minha fé, juntamente a minha fé, o Espírito de Deus fortalecendo e fortalece os meus anticorpos, iria combater a Covid-19, iria sarar, e não deu outra. E uma coisa interessante que quero compartilhar com vocês, quando eu tive certeza que eu estava com a Covid, a febre veio, aquele pequeno mal-estar, mas nada de fazer eu parar de trabalhar, apenas tive cuidado para não contaminar outras pessoas. E aí em seguida eu não sentia mais nenhum paladar, eu pegava o álcool gel, colocava assim, não sentia nada, e nenhum paladar. Eu tive certeza que se tratava da Covid. E quando a febre apareceu, que eu orei, falei tudo isso que eu estou falando para você, porque o próprio Jesus deu exemplo lá no deserto, quando enfrentou Satanás. Ele enfrentou dizendo a palavra, está escrito, Satanás. Assim eu dizia, ô Covid, está escrito que o Senhor Jesus está acima de todos os nomes que se nomeiam. Eu dizia para ela, citava. Está escrito que todos aqueles que se levantar contra mim em juízo, eu as condenaria, eu condeno vocês, o desacato de vocês. O Senhor Jesus me deu autoridade, foi para mim, não foi para vocês. Eis aí vos dei poder, eu citava toda a Bíblia. O Senhor Jesus levou sobre ele todas as minhas enfermidades. Se quer a qualquer custo provar ou querer protestar ou produzir um testemunho que Jesus não é verdadeiro, ele falava tudo isso. E ali quando eu orei, determinei, guerreei com aquele mal, no dia seguinte eu comecei a tossir e jogar para fora. Eu achei isso um pouco fora do comum. As gripes comuns, ela vem aquele mal-estar, um dia, 2 dias, o nariz, mal-estar, de febre. Raramente eu tenho sintoma de gripe, mas eu lembro que era assim. 3, 4, 5 dias depois é que vem aquele estágio de ser tossir e jogar, né, o que nós chamamos de catarro, digamos assim. Só que com a Covid foi no dia seguinte, aquilo me chamou muita atenção.
E ali eu me despertei do nada, algo na minha cabeça. Olha o que eu pensei. Eu confesso para você que até então eu não tinha despertado para o assunto e não tinha pesquisado. Depois eu pesquisei do que eu vou falar para vocês. Eu ouvi aquela voz do meu espírito falando quando eu comecei a jogar fora. Disse, olha, o que está acontecendo agora foi interrompido o processo da Covid, as bactérias, os agentes, biologicamente falando, da Covid, enfrentou os seus anticorpos e ambos morreram. Tanto morreram da Covid, como obviamente também são soldados que estão em guerra. Morreram alguns dos meus anticorpos. E o que está acontecendo agora com você está jogando lixo para fora. Aquilo me chamou tanto a atenção. Eu vim correndo para o meu computador para pesquisar para que eu tivesse aquela confirmação, digamos assim, pelo olhar da medicina, se de fato aquilo que eu tinha ouvido correspondia com a verdade da medicina. Quando eu fui pesquisar, era exatamente o que estava falando. Então ali eu tive a certeza que eu tinha vencido a Covid, estava jogando para fora de uma forma acelerada os resíduos, os lixos, digamos assim, dos corpos biologicamente mortos. Joguei para fora, fui curado e aí eu tive a oportunidade de fazer um exame, fui lá e o diagnóstico foi: você já pegou Covid, mas você já está curado, você não contamina mais ninguém. Então, graças a Deus por isso. Como eu sempre falava para a Covid, eu digo, olha, você está causando medo nas pessoas, mas segundo a Bíblia, é vocês que têm que ter medo dos de Deus. O mundo pode ter medo de você, mas você tem que ter medo de mim. Você vem para mim por um caminho, por certo você tem que sair. Eu vou sair dessa mais forte do que você. Você vai ser um inimigo vencido para sempre. Aonde eu chegar que você estava reinando ali, o reino não é seu. Assim como Jesus chegou, por exemplo, na casa de Jairo, que o reino era da morte. Mas quando Jesus chegou, o reino que era da morte, foi mostrado que a morte não reinava, reinava na ausência do verdadeiro rei. O verdadeiro rei da minha vida não é a Covid, nem outra enfermidade, é o Senhor Jesus. Se eu falava tudo isso, você vai ter medo, o seu projeto, o seu processo vai ser interferido, o céu vai interferir por causa do seu desacato, você me enfrentou, eu sei que a Bíblia diz o que são de Deus maligno não pode tocar, então você que tem que estar apavorado com medo de mim, é isso que eu tenho certeza que acontece. Estou passando o segundo pico do meu povo. Alguns sentiram sintomas como eu. No dia que eu fiz o exame, eu estava com mais 2 companheiros de trabalho, fizeram também. Inclusive o meu companheiro que está gravando aqui, meu parceiro de longas datas, meu companheiro Danilo também, foi um dos que sofreram os sintomas e fez naquela ocasião e foi curado também. Nenhum dos nossos foram afetados, nem uns dos que da minha família, como dos que comum da nossa fé. Para que você possa ter uma ideia do que é a fé, para nós concluirmos. Eu já orei por várias pessoas que me pediram para me orar distante, de perto. Já orei por pessoas que, digamos assim, o resultado não foi esperado, pessoas boas, pessoas que são verdadeiras. Inclusive, orei por uma pessoa que já foi uma bênção na minha vida, mas infelizmente ela perdeu a batalha contra a Covid. E orei por outra pessoa, logo em seguida, em outro estado. E orei e em seguida recebi não só a notícia como comprovante que a pessoa foi levantada de um estágio, já estava entubado, foi levantado em um tempo. Houve uma intervenção divina e o questionamento será que é porque Deus não queria curar aquela pessoa? Não, quero lhe explicar. Olha, eu falei no áudio para a pessoa, disse, olha, você que crê em Deus e crê no meu ministério, você tem um vínculo de confiança no meu ministério e eu declarei e liguei todas as pessoas que têm vínculo de confiança no meu ministério, automaticamente ela está amparada por Deus e será curada. Ainda que esteja morto, segundo a palavra, em nome do Senhor Jesus, nós temos autoridade para erguer essa pessoa. Então foi isso que levantou a pessoa. E enquanto outras pessoas não foram curadas, elas são verdadeiras,
mas devido elas ter muito tempo com outros vínculos de entendimento que não é esse que nós estamos falando, a fé dessa pessoa nesse momento não tem uma sustentabilidade, entende o que eu falo? Para resistir e para vencer. Essa história, esse caso aconteceu várias vezes comigo. Orar por pessoas que já são de igreja, mas elas ouviram 10, 20 anos que Deus mata, que Deus cura, que Deus fere, que Deus faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Uma pessoa que ouve isso, ela não tem como ter fé. Para ela ter fé, ela tem que saber que Deus está no lado só. Todas as pessoas que estão em Cristo, a ira de Deus não recairá sobre essa pessoa. Todas as pessoas que estão em Cristo, o diabo não tem poder. Os que são de Deus, o maligno não pode tocar. Entende? Mas uma pessoa que ouve falar que Deus cura e Deus dá vida, cura quando Ele quer, do jeito que Ele quer, eu vejo direto na internet. Diante de uma necessidade, essa pessoa não tem fé. Por quê? Por exemplo, ela vai acreditar, ela não tem certeza se a enfermidade que está nela é proveniente de Deus ou do diabo. Ela vai pensar, se eu me levantar contra essa enfermidade, então eu posso estar me levantando contra o próprio Deus. Ou seja, ela simplesmente cruza o braço e o mal chega e faz o que quer, porque a arma do diabo é o engano. A arma do diabo é a malícia, é o engano. Ele só vai matar, roubar e destruir. Então, mais uma vez eu quero convidar você, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos com seus amigos e vamos crescer na fé. Que Deus em Cristo lhe ilumine.